E aí, pessoal do Tanta? Hoje a gente vai falar sobre futebol. Hoje, de novo, é um programa de bate-papo, bate-bola. Quero saber a opinião de vocês, porque hoje a gente vai conversar sobre a terceira divisão do futebol brasileiro. Está chegando num ponto crucial esse campeonato e é interessante porque a terceira divisão do futebol, do Brasileirão, né, do Campeonato Brasileiro, é uma competição que ainda mantém o que muitos saudosistas gostariam que tivesse nas outras, nas divisões superiores, que é o sistema de playoffs, de mata-mata. Então a competição se desenvolve em dois grupos, né, até um determinado ponto, pontos corridos, e aí os quatro melhores de cada grupo se enfrentam cruzadamente em sistema de mata-mata, jogos de ida e volta. É o que está acontecendo agora. A peculiaridade desse campeonato, que existe desde 1981, é que nesse sistema de mata-mata, as quartas de final são mais importantes que a final. É porque, como vão 8 times, né, em 4 confrontos para esse momento que está acontecendo agora, que são as quartas de final, e a gente sabe que são 4 vagas para ascensão, para acesso à divisão superior, que é a segunda divisão, Série B. Então é mais crucial passar dessa fase de quartas de final e ser um dos 4 times contemplados com acesso do que especificamente ser campeão ou ser terceiro lugar. Isso acaba sendo menos importante do que esse momento que é garantir o acesso à divisão superior. A gente sabe que o acesso à divisão superior garante presume-se que garante uma arrecadação maior, uma visibilidade maior, né? Subir da quarta para terceira, da terceira para segunda, da segunda para primeira, sempre além de ter a importância de galgar competições mais importantes, também a importância de importante foi ótimo, mas também significa mais patrimônio, mais arrecadação para o clube, mais visibilidade pelo menos. Por exemplo, o jogo Pro Evolution Soccer desse ano já tem as duas divisões principais do futebol brasileiro, os times das duas principais divisões. Então um time que participa da segunda divisão aparece lá no joguinho, ganha um dinheirinho a mais, etc. Bom, então nesse exato momento estão acontecendo os jogos dessa fase, né? Para alguns muito interessante, porque é confronto de mata-mata, como gostariam que tivesse nas divisões superiores, e para outros nem ligam para a terceira divisão, então não estão muito preocupados com isso. A gente aqui no Tanta acha o contrário, a gente acha que a gente deve ligar para todas as divisões, como a gente veio conversando desde aqueles programas sobre a quarta divisão, e de novo é uma teoria do Paulo Vinícius Coelho, aquele jornalista. No Brasil existe uma espécie de tratado de Tordesilhas, né, onde o lado espanhol não houve tanto desenvolvimento do futebol assim. E aí a gente tem, gente, que lamentar que justamente agora nesse campeonato da terceira divisão, entre os 4 rebaixados, estão 2 representantes do lado espanhol do Brasil, que são o Atlético Acreano e o Luverdense, né? Infelizmente eram times que eu estava torcendo bastante para que, se não conseguissem subir para a segunda divisão, pelo menos conseguissem se manter na terceira, porque temos então dois times a menos do lado que mais precisa se desenvolver, né? O lado oeste. Bom, outro aspecto também importante é que vejam como o campeonato da terceira divisão está ficando competitivo e atraente, né? Além de ter a cobertura de canais como da Zone, né? DAZN, eu não sei como pronuncia direito, que é mais consoante do que vogal. Mas assim, você tem times como o Santa Cruz, como o 13, Campina Grande, como o ABC, que a Aline não só não conseguiu participar dessa fase de mata-mata, ou seja, os 2 anteriores vão permanecer na terceira divisão. O ABC foi rebaixado também. O ABC é time tradicionalíssimo do Rio Grande do Norte. Então a gente vê como o campeonato da terceira divisão hoje ganhou em certa relevância, em certa importância. Outra coisa que a gente deve destacar também é que agora, nessa fase de mata-mata, começou esse final de semana. Hoje é segunda, então a gente não sabe ainda o que vai acontecer no último jogo, que é o Ipiranga e o Imperatriz. Mas a gente já viu o que aconteceu nesse final de semana. 2 empates em 0 a 0 entre o Papão e o Timbu, e entre o Zequinha e o Bolívia, né? Que é como a gente chama carinhosamente Sampaio Corrêa. Enfim, Papão é Paysandu, Timbu Náutico, Zequinha é o São José de Porto Alegre, né? Que é
é o time mais importante de Porto Alegre, e Bolívia, que é como a gente chama por causa das cores, o Sampaio Corrêa. Mas um único time conseguiu aproveitar a vantagem de jogar em casa, que foi o Confiança, e ganhou o seu primeiro jogo em mata-mata, leva uma vantagem importante para o jogo definitivo do próximo final de semana. Mas o interessante é que assim, times que estavam com campanhas bem sólidas antes dessa definição, antes da última rodada de pontos corridos da terceira divisão, como o Ferroviário, como o Belo, né, como o Remo, esses times aí, na pernada final, foram ultrapassados e não estão participando, vão permanecer na terceira divisão no ano que vem. Então veja como o campeonato está vistoso, tem times importantes. O Remo é um baita time brasileiro do futebol. Esses times todos, eu falei que o campeonato da terceira divisão existe desde 1981, ou seja, ele foi inaugurado, ele foi criado 10 anos depois do Campeonato Brasileiro. Né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro, de verdade, com esse título, sem ser aquela mistura de Taça Robertão, Taça Brasil, começou em 1971, um ano depois do tricampeonato da Júlio Rimet de 1970. Então veja só, pouquinho tempo depois, 10 anos depois, já tinha terceira divisão no Campeonato Brasileiro. E isso num tempo que, se você lembrar, era ditadura militar, né? E tinha até um sloganzinho mal criado na época, onde a Arena vai mal, a Arena era o partido dos milicos, onde a Arena vai mal, um time no Nacional. Então o campeonato da primeira divisão naquela época tinha um monte de time que nem era para estar ali na primeira divisão, e já tinha segunda divisão e já tinha terceira, mesmo a partir de 1981. Então você vê, com tanto time inchando as divisões superiores, é surpreendente que em 1981 já tivesse a terceira divisão. E é interessante como hoje, 40 anos depois, tem aí, quase 40 anos depois, tem aí times tão importantes na terceira divisão, abrilhantando a terceira divisão, sim. É interessante. Já viu um jogo de terceira divisão? Devia ver, cara, não é tão ruim assim não. Tudo bem que os jogos de terceira divisão dos campeonatos alemães e europeus, né? Alemão, inglês, são melhor disputados. Mas isso a gente trata outro dia. Para finalizar nosso papo hoje sobre a terceira divisão, eu queria lembrar para vocês que a gente fala tanto de pluralidade, de diversidade. É claro que iam passar 4 times nordestinos para essa fase, porque um grupo era só de time nordestino. Mas é interessante ver que desses times nordestinos, 2 são do Maranhão. Não são 2 baianos, ou 2 pernambucanos, ou 2 cearenses, são 2 maranhenses, isso é bacana. Né? Como podia ser 2 piauienses, o River e o Altos, né, Gil? Mas outra coisa interessante é que, em compensação do outro lado, são 3 times gaúchos. Caramba, os gaúchos vieram com força agora esse ano, hein? Todos 3 conseguiram passar para a fase mata-mata. Mas o que nossa aposta aí, vamos ver o que vai acontecer, é que desses 3 times gaúchos, talvez só um passe. Só um suba para a segunda divisão. Poxa, Nandazê, tá agorando os times gaúchos? O que você tem contra os gaúchos? Não, não é nada disso não, pessoal. É só uma previsão baseada nas campanhas. As campanhas do grupo B, que era onde estava esse segundo grupo sem nordestinos, né, só com gente do norte e do sul, e do sudeste, e do centro-oeste, só o grupo não nordeste. Nesse grupo, a gente vê que o Juventude é um time mais tradicional do que o Zequinha e do que o Ipiranga, de Erechim. E da forma como está se desenhando o cenário pelo resultado dos jogos de ontem, do final de semana, a gente acredita que devam passar, e também como foi a reta final do grupo B, desse grupo que eu falei, os times ali acirradamente ali, o Remo não entrou por 1 ponto, então acredito que deva passar ou Paysandu ou Náutico, aí são 2 titãs brigando realmente, torcendo pelo Náutico, claro, deva passar aí o Juventude e os outros 2 nordestinos. Vamos ver o que acontece, vamos acompanhar a terceira divisão. Vejam não estou ganhando nada para dizer isso, mas vejam no DAZN aí, do DAZN, que também dá acesso a outros esportes e programações interessantes. Então vamos valorizar o nosso futebol, gente. Vamos valorizar os nossos esportes amadores também. Beleza? É isso aí. E hoje o Nandazê é Fernandinho para vocês.